Olá a todos, olá famílias do Brasil, que bom estarmos aqui. Eu sou Adna Barbosa e estamos aqui para mais uma conversa. Como está a sua escuta? Estes podcasts têm te abençoado de alguma forma? Você tem sugestões de tema e convidados? Então interaja comigo, deixando uma resposta aqui embaixo dos vídeos ou das plataformas de streaming, fazendo seu comentário. É muito importante para mim conhecer você e poder ajudar você de alguma forma naquilo que lhe interessa, naquele assunto que lhe interessa. Você pode ouvir os nossos podcasts quando, onde, como quiser, em todas as nossas plataformas. E agora, através de vídeos. Acesse o YouTube do Classical Conversations Brasil e você encontrará este episódio em vídeo para sentar com sua família e participar conosco desta grande conversa. Este é o seu espaço, o nosso espaço de conversa. E neste podcast vamos juntos pensar sobre como a unidade divina se manifesta. Essa unidade ela pode reconciliar os sexos. A palavra de Deus nos ensina como a diferença entre sexos contribui para a unidade da raça humana. Sim, nada de guerra entre sexos. Deus ama a diversidade, por isso ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas na diversidade de Deus há unidade. Vamos ver como a unidade divina se revela nas diferenças entre homens e mulheres. Para esta conversa, eu convidei a professora Nancy Pearcey. Ela é minha autora favorita, é palestrante de best-sellers. Seus livros têm edificado muitas famílias e jovens ao redor do mundo. A Nancy foi uma das hippies que se deparou com o ministério do Francis Schaeffer, na Suíça, no início da década de 70, e ficou surpreendida ao descobrir que existem realmente boas razões e argumentos que apoiam o cristianismo. Ela desistiu do agnosticismo e, desde então, escreve como o cristianismo é uma cosmovisão que se aplica a todas as áreas da vida. Aqui no Brasil, Nancy é mais conhecida por seu livro Verdade Absoluta, livro que eu amo e que moldou muito a minha vida e escolhas na minha própria educação e na educação dos meus filhos. Outro livro que sacudiu a minha vida e me deu muita confiança no tempo que eu fiz universidade foi o que ela escreveu como coautora do Charles Colson, o livro E Agora, Como Viveremos? Ela foi anunciada como a mais proeminente mulher intelectual protestante evangélica da América, pelo The Economist. Ela é pós-graduada em História da Filosofia e é professora na Houston Christian University, bem como membro do Instituto Discovery. Ela já falou no Capitólio dos Estados Unidos e na Casa Branca, em universidades como Princeton e Stanford, para atores de Hollywood e artistas da cidade de Nova York. Em português, nós temos os livros Ama Teu Corpo, que também é uma maravilha, A Busca da Verdade, O Cristão na Cultura de Hoje, A Alma da Ciência, e seu último livro, que ainda não temos em português, e que será o tema da nossa conversa hoje, é o livro The Toxic War on Masculinity, How Christianity Reconciles the Sexes, ou, em português, uma tradução livre, A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, como o cristianismo reconcilia os sexos. Você pode ver a imagem do livro aí na nossa tela. A Nancy Pearcey fornece nesse livro um guia estratégico para a guerra contra a masculinidade e como nós podemos ganhar essa guerra. Tornou-se socialmente aceitável expressar hostilidade aberta contra os homens, mesmo em meios de comunicações respeitados. Por que não podemos odiar os homens, dizem, né? Quase metade dos homens americanos concorda com a afirmação. Hoje em dia, a sociedade parece punir os homens apenas por agirem como homens. Neste livro, Nancy Pearcey explica como o secularismo tornou o conceito de masculinidade um vilão. Em 3 partes, o livro revela respostas surpreendentes a perguntas como: de onde veio a ideia de masculinidade tóxica? Que impacto teve o secularismo no roteiro da masculinidade? Como é que os homens cristãos quebram os estereótipos negativos? Então, nós vamos conversar com a professora. O livro inclui 32 imagens e um guia de estudo pessoal em pequenos grupos. Queridos, essa conversa é uma concretização de um sonho. Como eu sou grata a Deus pela vida desta grande mulher que me ajudou na adolescência e nos anos da juventude, da universidade, a defender a minha fé com ousadia.
Professora Nancy, que privilégio poder conversar com a senhora. Meu coração transborda de alegria por poder me dirigir à senhora pessoalmente nesse espaço de conversa. A senhora é uma bênção na minha vida. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por me receber, eu agradeço. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Jesus veio para estabelecer a paz e restaurar a comunhão do homem com Deus. Nele experimentamos a alegria de sermos um sendo muitos, como já vimos aqui em outros podcasts, de sermos semelhantes sendo tão diversos. Mas o pecado quebrou a paz que havia entre o homem e a mulher. Mas Cristo veio nos redimir deste cativeiro. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 12. No Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. No seu livro, a senhora resume de forma excelente como o cristianismo é a solução definitiva para a reconciliação entre homens e mulheres. A senhora também mostrou dados de ciências sociais e pesquisas históricas para demonstrar como e quando o roteiro cultural da masculinidade se tornou tóxico. Como saímos da definição bíblica de masculinidade, do homem provedor, protetor e servo da família e comunidade, assim como era Cristo, para uma definição oposta. E como isso alimentou a visão cada vez maior entre os sexos, a divisão entre os sexos. Um alerta aqui de spoiler. A Revolução Industrial, o pós-modernismo, o darwinismo desempenharam papéis importantes em tornar o roteiro da masculinidade tóxico. Este é um livro muito importante neste tempo em que as crianças com pais ausentes representam 63% dos suicídios de jovens, 90% de crianças desabrigadas e fugitivas, 85% de crianças que apresentam distúrbios comportamentais. Então, no seu livro, professora, a senhora conta um pouco do seu testemunho, de como era seu pai em casa, como isso repercutiu nas escolhas que fez ao crescer, tornando-se agnóstica e feminista até encontrar Jesus. Mas vamos começar com as boas notícias. As pessoas muitas vezes acusam os homens cristãos evangélicos de serem patriarcas opressores, propensos a abusos. No livro, a senhora faz a afirmação surpreendente de que eles apresentam os níveis mais baixos de abuso e divórcio. Por favor, explique. Sim, obrigado. Você está certo. Homens cristãos evangélicos têm sido alvo, como exemplo, de masculinidade tóxica. A suposição é que, se você se apega a qualquer noção de homem, autoridade ou chefia no lar que o transformará em um patriarca autoritário, tirânico e opressor. Bem, isso é uma afirmação empírica. E os cientistas sociais estavam ouvindo isso e dizendo, bem, onde estão seus dados? Onde estão suas evidências? E então eles foram e fizeram os estudos. E no meu livro eu cito cerca de uma dúzia de estudos diferentes feitos por sociólogos, psicólogos. E para minha surpresa, sabe, eu não esperava. Homens cristãos realmente se destacam como os maridos e pais mais amorosos e envolvidos. E a primeira pergunta que sempre me fazem é, sim, mas o que dizem as esposas deles? Então você precisa saber que, sim, as esposas deles também foram entrevistadas. E suas esposas são as mais felizes em termos de como seus maridos as tratam. Eles, homens evangélicos, passam mais tempo com seus filhos, 3,5 horas a mais que homens seculares. Eles têm a menor taxa de divórcio, 35% a menos do que casais mundanos, o que é significativo. E então, sim, você está certa. Eles têm o menor nível de abuso doméstico e violência de qualquer grupo na América. É mais fácil cristalizar isso com uma citação. Então, vou te dar uma citação de um especialista no assunto. Ele fez o maior estudo e seu nome é Brad Wilcox, da Universidade da Virgínia. E para você ter uma ideia da estatura dele, suas publicações estão em lugares como o New York Times. E isso é uma citação de um artigo do New York Times. Ele diz, abre aspas, descobriu-se que as esposas mais felizes de todas nos Estados Unidos da América são as conservadoras religiosas. Um total de 73% de mulheres que têm valores conservadores de gênero e frequentam a igreja regularmente com seus maridos têm casamentos de alta qualidade. Então, isso não é um discurso motivacional de um líder religioso, sabe? Isso é uma evidência empírica sólida, são achados
baseados em fatos, e por isso devemos ter muita confiança ao levá-los, antes de tudo, para as igrejas. E depois também, claro, no espaço público, para ajudar a desmascarar as acusações mundanas, a narrativa secular. O seu livro diz que homens estão divididos entre 2 roteiros concorrentes de masculinidade. Quais são eles? Sim, isso é muito interessante. De novo, é um estudo sociológico. Meu livro está cheio de estudos e fatos, mas coloquei isso bem no começo do livro. E a razão pela qual eu fiz isso é porque este se provou ser o livro mais polêmico que já escrevi. E isso me surpreendeu, porque meu livro anterior, Ame Seu Corpo, tratava de tópicos como aborto, homossexualidade, transgeneridade, e eu pensei que isso seria mais polêmico, mas a masculinidade acabou se mostrando mais polêmica. Quando eu escrevo um livro, sempre faço muitos grupos de leitura. Eu ensino nas minhas aulas, faço grupos de leitura, para obter muito feedback, para suavizar as arestas. E quando contaram isso para a família e amigos que eles estavam trabalhando em um manuscrito sobre masculinidade, invariavelmente a primeira pergunta era: de que lado ela está? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Um tanto suspeito, você sabe, de certo modo. A maioria dos homens tendia a supor que uma mulher escrevendo um livro sobre masculinidade seria uma feminista que detesta homens. E tipos mais progressistas tendiam a presumir que eu era meio que uma pílula vermelha, sabe? A expressão da pílula vermelha, sabe, vem meio que da manosfera, dos grupos de direitos dos homens, defendendo uma visão muito machista e hipermasculina, de masculinidade. Por isso coloquei este estudo no início do livro, para mostrar que você não precisa tomar partido. Este era um sociólogo que não é cristão, mas ele é muito conhecido, e por isso, né, convidado a falar ao redor do mundo. Então ele teve uma ideia engenhosa de experimento, né, onde perguntaria aos jovens 2 questões. Primeiro, ele perguntaria a eles: o que isso significa ser um bom homem? Se você está em um funeral e alguém elogia dizendo que ele era um homem bom, o que isso significa? E os sociólogos disseram, ao redor do mundo, os jovens não tinham problema em responder isso. Eles imediatamente começavam a listar coisas como honra, dever, integridade, equidade, sacrifício, fazer a coisa certa, cuidar dos mais fracos. Seja um provedor, seja um protetor, seja responsável. E ele diria: onde você aprendeu isso? E os jovens diriam: bem, eu não sei, está simplesmente no ar que respiramos. Ou como você e eu diríamos, eles são feitos à imagem de Deus. E eles realmente têm esse senso inerente e inato sobre o que significa ser um bom homem. Que suas forças masculinas únicas não foram dadas a eles apenas para conseguir o que querem, mas sem fornecer, proteger, cuidar daqueles que amam. Mas então ele fez a pergunta de acompanhamento e ele perguntava a esses jovens: o que significa se eu disser para você seja homem de verdade? E os próprios jovens diriam: ah, não, isso é completamente diferente. Sim, isso significa ser durão e nunca mostrar fraqueza, vencer a todo custo, jogar com dó. Seja competitivo, fique rico, pegue mulheres, estou usando a linguagem deles. E assim, esse sociólogo secular concluiu que os homens hoje estão divididos entre esses 2 roteiros. Por um lado, eles têm um conhecimento inato do que significa ser um homem bom. E achei isso muito encorajador. Isso foi no mundo todo. Não eram apenas países de origem cristã. A propósito, os países que tinham um histórico cristão, quando perguntados de onde veio isso, muitas vezes eles diziam que faz parte do nosso patrimônio judaico-cristão. Mas não se limitava a isso, era global. Então, em todo o mundo, os jovens sabem o que significa ser um bom homem. E isso nos dá uma maneira muito mais positiva de abordar essas questões. Porque a maioria dos homens não reage muito bem a ser chamada de tóxica, certo? Ninguém reagiria. Mas o que podemos fazer é tentar acessar essa consciência inata do que significa ser um bom homem e afirmar, apoiar e encorajar isso. E acho que isso nos dá uma maneira muito mais positiva de abordar as questões da masculinidade. Você fala que, apesar da crescente evidência de que os meninos estão ficando para trás, muitas pessoas resistem às propostas para ajudar jovens do sexo masculino.
Afinal, dizem eles, os homens ainda acabam ocupando a maioria das posições de poder. E é verdade que os homens têm maior probabilidade do que as mulheres de se tornarem presidentes, CEOs, diretores de filmes, membros de conselhos e empreendedores. Mas isso é 10% dos homens, machos alfa, poderosos e bem-sucedidos. Em média, os homens estão se saindo pior do que os homens no passado. Os homens têm maior probabilidade do que as mulheres de ficarem desabrigados, sofrerem doenças mentais, acabarem na prisão, cometerem suicídio, serem assassinados, serem viciados em drogas ou álcool. E nos últimos anos, a expectativa de vida dos homens até diminuiu, enquanto que o das mulheres permaneceu a mesma expectativa de vida. E você nos informa esses dados nos livros. O que ouvimos no mundo é que os homens são os que ocupam a maioria das posições de poder, mas parece que não é bem assim, de acordo com a sua pesquisa. Por que as pessoas ignoram os verdadeiros problemas que os homens enfrentam hoje? Sim, essa é uma boa pergunta e não tenho certeza se sei exatamente o porquê, mas certamente é verdade que o primeiro livro já escrito sobre como os meninos estão ficando para trás foi por uma feminista, curiosamente, Christina Hoff Sommers. Ela escreveu um livro chamado A Guerra contra os Garotos. E ela mesma relatou que quando tentou fazer as pessoas se importarem com os garotos, ela constantemente enfrentava oposição, como se, sabe, se você ajudar os meninos, vai deixar as meninas para trás, e isso não é verdade. Você pode ajudar ambos. Começa no jardim de infância. Quero dizer, os meninos têm menos controle motor fino, então eles não conseguem usar a tesoura tão bem. Então, já no jardim de infância, os meninos começam a sentir que estão ficando para trás. Eles estão atrás nas notas e nos testes durante todo o ensino fundamental e médio. Nas faculdades agora, a média das faculdades hoje é de 60% de estudantes mulheres e apenas 40% de homens. Eu não sabia disso antes de ler o livro, antes de pesquisar, sabe, ler fontes sobre esse tópico. Onde as garotas vão encontrar maridos que pensem como elas, que tenham a mesma educação que elas, quando 60% das meninas agora são as que se formaram na faculdade? Elas também são mais propensas a ir para pós-graduação e até escolas profissionais como direito e medicina. E então é um problema não apenas para os homens, é um problema para as mulheres também, quando os meninos começam a ficar para trás, quando os homens estão ficando para trás. E você listou o resto do que eu ia dizer sobre quando eles se formam da escola, os homens estão ficando para trás nesses níveis. Acabei de ler uma estatística ontem que foi meio chocante. Dizia que essa geração de garotos é a primeira geração a ser menos educada que seus pais. Então, acho que é hora de agirmos. Talvez precisemos de programas especiais para meninos e homens. Talvez precisemos ter um pouco de compaixão sobre meninos que estão ficando para trás economicamente, educacionalmente. E como você mencionou, até na expectativa de vida. Sabe, isso foi meio que um choque. Houve uma revista chamada New Scientist que publicou um artigo sobre a expectativa de vida masculina caindo, e aqui está a conclusão, que um dos fatores principais de morte prematura é ser homem. Então, isso realmente coloca de forma direta, e eu acho que é hora, sabe, ninguém esperava isso. Essa foi a razão pela qual as mulheres se adiantaram, é que lhes foram dados muitos programas. Havia muitos programas, como o Título 9, em 1972, e o Ato de Equidade de Gênero, em 1994, investindo milhões de dólares em workshops, no currículo, em materiais de treinamento para ajudar as meninas, o que é ótimo, sabe? Não é um problema. É bom que as meninas estejam na frente e indo melhor na educação, mas ninguém esperava que pensavam que só iriam alcançar os meninos. Ninguém esperava que elas ultrapassassem os meninos. E foi isso que aconteceu. Então, o que enfrentamos agora é, sim, ajudamos as meninas a avançar. E isso é ótimo. Mas talvez precisemos de programas especialmente direcionados agora para ajudar os meninos também. Professora, um estudo do historiador Colin Brown descobriu que uma grande proporção das histórias evangélicas sobre homens centrava-se na destruição de famílias pelos males masculinos. As tramas eram previsíveis, os problemas das mulheres eram resultado de homens que bebiam, jogavam, abusavam e eram mulherengos.
Uma verdadeira demonização dos homens foi feita até chegar no ponto onde nós estamos. Grande parte da literatura inspirada pelos movimentos da reforma do século XIX transmitiu a mensagem de que os homens são grosseiros e imorais e que a virtude é característica feminina, imposta aos homens apenas através de grande esforço. Esta condenação dos homens foi extremamente insultuosa para os homens. E é de extrema importância não definirmos os homens pelos seus pecados. Afinal, eles foram criados para serem maridos, pais e líderes amorosos e responsáveis da comunidade onde moram. Essa é a sua identidade autêntica. E viver essa identidade acabará por lhes proporcionar a verdadeira realização na vida. Se os homens forem constantemente atacados pelos seus pecados, eles vão perder de vista o propósito original dado por Deus, que você esclarece isso no livro. A senhora escreve que as críticas aos homens começaram muito antes da maioria do que nós pensamos. De onde veio a ideia dessa masculinidade tóxica? A maioria das pessoas assume, assim como eu, que o termo masculinidade tóxica começou talvez na década de 1960, com a segunda onda do feminismo. E quando comecei a pesquisar, descobri que foi bem mais cedo. Você tem que voltar à Revolução Industrial, porque antes daquela época, os homens trabalhavam ao lado de suas esposas e filhos o dia todo na fazenda, na indústria familiar, no negócio da família. E, portanto, a expectativa cultural dos homens focavam muito mais no seu papel de cuidador, sabe? Em ser um bom marido e pai. Na verdade, a própria palavra autoridade significava algo diferente naquela época. Não, hoje tendemos a pensar que a autoridade significa fazer o que eu quero. Mas naquela época, não, você não podia seguir seus próprios interesses. O termo preferido naquela época era desinteressado. O que significa que você não procura seus próprios interesses, mas o interesse do todo. Como do casamento, da família e até da sociedade civil. Um historiador coloca dessa maneira. Ele disse: esperava-se que os pais fossem não apenas pais de suas famílias, mas pais da comunidade. Essa era uma frase comum naquela época. Então a pergunta é: como perdemos isso? Bem, a Revolução Industrial tirou o trabalho de casa. E pela primeira vez, os homens tiveram que seguir seu trabalho para fora de casa, para fábricas e escritórios. O que significava que eles não estavam mais trabalhando ao lado de pessoas que amavam e tinham um vínculo moral com elas, com seus familiares. Em vez disso, eles estavam trabalhando como indivíduos competindo com outros homens. É um ambiente bem diferente. E é aí que vemos as pessoas começarem a reclamar, começarem a protestar que os homens estavam mudando, que estavam perdendo o ethos de cuidado da era anterior, que estavam se tornando egocêntricos, egoístas, autoengrandecimento, transformando o trabalho em um ídolo. Achei isso interessante. Uma crítica muito comum no século XIX era que os homens, em vez de usar o trabalho para sustentar a família, eles começaram a usar o trabalho para se sustentar, para se afirmarem, construírem a própria autoestima e alcançarem sucesso financeiro. Este também foi o período em que a cultura ocidental estava começando a se secularizar, porque depois da Revolução Industrial surgiu uma praça pública muito grande, certo? Fábricas, escritórios, instituições financeiras, certamente são as universidades e o Estado. Muitas pessoas começaram a argumentar que essas grandes instituições públicas precisavam operar por princípios científicos, pelo que eles realmente queriam dizer não ter valores. Em outras palavras, não traga seus valores privados para o espaço público, o que ainda ouvimos hoje. E assim, eram os homens que estavam recebendo aquela educação secular e trabalhando naquele ambiente secular. Eles se tornaram seculares antes do que as mulheres. E é por isso que existe aquele duplo padrão que você mencionou. Diziam que os homens eram, naturalmente mais seculares, menos religiosos, menos morais e mais propensos ao pecado e aos vícios. E então as mulheres estavam, encarregadas de serem as guardiãs morais da sociedade. E tenho que te dizer, isso nunca tinha acontecido antes. Nunca se pensou que as mulheres fossem moralmente superiores aos homens. Isso era totalmente novo. Desde os antigos gregos e romanos, as pessoas achavam que os homens eram moralmente superiores. Afinal, era assim que eles pensavam. Eles achavam que a noção de certo e errado era racional e que os homens eram mais racionais e, portanto, mais virtuosos. E essa era a ideia até o século XIX.
Na verdade, a palavra virtude, a raiz da palavra vir, é latim para homem. Virtuoso tinha o sentido de honra e dever masculino. Então, o duplo padrão surgiu no século XIX, pela primeira vez. E acho que você tem razão ao dizer isso. Se quisermos entender essa tendência, precisamos voltar ao ponto de partida. Tudo começou quando eles se desconectaram de suas famílias e com o espaço público tornando-se cada vez mais secularizado. Então a resposta tem que, claro, começar com: podemos reconectar os homens com suas famílias? Mesmo em uma sociedade industrial, podemos reconectar, fortalecer os laços familiares. Os homens redescobrem sua identidade mais ligada à família, ao casamento e à igreja. Bem, o resto do livro fala sobre esses tipos de soluções. Mas nem teremos as soluções certas se não olharmos onde tudo começou. E tudo começou com a Revolução Industrial, quando os homens foram desconectados de suas famílias. Uhum. Como a teoria de Darwin, a teoria da evolução, contribuiu para normalizar muitas dessas características consideradas tóxicas nos homens? Sim, no livro eu mostro as várias etapas de como o roteiro secular se desenvolveu. Porque, novamente, eu acho que não podemos responder de forma eficaz se não entendermos como se desenvolveu, de onde veio. E uma dessas etapas foi o surgimento da teoria da evolução de Darwin. E talvez muitas pessoas fiquem surpresas com isso, porque pensam que é uma teoria científica. Mas isso teve um impacto enorme nas visões das pessoas sobre a masculinidade. Porque os escritores darwinistas começaram a dizer que, na luta pela sobrevivência, os homens que se destacavam eram os homens durões, bárbaros, selvagens, predatórios. E essas são as palavras que eles realmente usam: selvagem, bárbaro e predatório. Então, em vez de incitar os homens a viverem de acordo com a imagem de Deus neles, eles os incentivaram a viver de acordo com sua presumida natureza animal. E isso foi dito ser a masculinidade autêntica. E não é só histórico, né? O darwinismo social tem um novo nome, agora é chamado de psicologia evolutiva. Mas a mensagem é a mesma. Há um livro best-seller de um psicólogo evolucionista cujo título é O Animal Moral. E o autor literalmente diz isso. Isso é uma citação pesada. O homem é um porco opressor, possessivo e obcecado por carne. E então ele continua dizendo que dar um livro a um homem sobre como ter um casamento melhor é como dar um livro a um viking sobre como não saquear. E eu pensei, como ele consegue se safar com uma visão tão negativa dos homens, mas ele está detalhando o que pensa serem suas implicações darwinianas. E há outro livro, é um livro mais antigo, que foi reeditado, chamado Homens e Casamento. E ele diz a mesma coisa. Ele diz que o homem é, por natureza, violento e de sexualidade promíscua e você sabe, propensos a vícios, e seu argumento é que as mulheres precisam de alguma forma domar esses homens selvagens e violentos. Cabe às mulheres vir e domá-los, mas ao qual eu digo que se os homens são realmente tão violentos, rudes, grosseiros e lascivos, então as mulheres não conseguiriam domá-los porque os homens são mais fortes que as mulheres. E além disso, que mulher iria querer? Que mulher se sentiria atraída por um homem assim? Eu acho que é muito importante reconhecer a secularização do masculino. O roteiro foi muito influenciado pelas noções darwinianas de evolução. A senhora falou da Revolução Industrial, né? Você menciona que após a Revolução Industrial, os homens se viram trabalhando fora de casa, e isso, como consequência direta, o homem ficou alienado dos afazeres da casa. E por causa dessa alienação, as mulheres se viram suportando o peso das responsabilidades em casa, enquanto os homens ficavam, em grande parte, fora da cena, né, da casa. Os homens também evitavam as responsabilidades de ser o chefe espiritual da família e também de estar emocionalmente disponíveis para as suas esposas. Em certa altura do livro, a senhora oferece a solução para a ampla gama de problemas, e é que os homens, se possível,
recorram ao trabalho que eles podem fazer em casa, como home office, para passar mais tempo com a família. Se não conseguirem, então, os homens devem tirar um tempo apropriado para passar com sua família e filhos. Além disso, a senhora lembra também que aos homens que eles não devem acreditar que o papel do marido se limita a ser o ganha-pão, mas que deve ser acompanhado do papel de nutrir espiritualmente a família, além de passar tempo com a esposa e os filhos, cuidando das suas necessidades específicas. Que mais medidas práticas os pais eles podem tomar para se envolverem com as suas famílias? Sim, eu acho que você acertou em cheio. Estamos tão acostumados a pais e maridos fora de casa que não percebemos mais como isso mudou dramaticamente a família. Se você lê a literatura do século XIX, quando os homens começaram a deixar o lar para trabalhar em escritórios e fábricas, as pessoas ficaram em choque. Sentiam que a família havia sido desmantelada. A revista Parents, que é o nome dela, a revista Parents de 1842, disse que a maior causa de tristeza familiar é negligência paterna. Isso é uma citação direta. O pai trabalha, labuta cedo e tarde e não tem tempo para cumprir seus deveres com os filhos. E assim, as pessoas sentiram como se houvesse, você sabe, o choque de quanto isso mudou. A outra citação foi de Frances Willard. Muitos a consideram a mulher mais influente do século XIX. E ela disse isso. Foi assim que ela disse: Deus é nosso Pai. E ainda assim, o protótipo do divino está fora de casa de domingo a domingo. Sabe, eles ainda não tinham folga aos sábados, de domingo a domingo. E ela disse que o maior problema do nosso tempo é a ausência paterna. E eu fiquei pasmo, porque achamos que esse é o maior problema do nosso tempo. Nem fazemos ideia. Hoje há cada vez mais pais que estão literalmente fora de casa completamente. Você sabe, 40% nos Estados Unidos, 40% das crianças hoje vivem afastadas dos seus pais biológicos. E muitos deles os veem raramente, se é que os veem. 40% é a maior taxa de monoparentalidade do mundo. Então, passou de pais estarem apenas fora de casa, mas voltando à noite para pais, deixando suas famílias todas juntas em grandes números comparado ao passado. Então, a solução, bem, você sabe, tendemos a achar que é irrealista para os homens trabalharem. Encontrar maneiras de trabalhar de casa, mas a pandemia mudou isso. Deixe-me citar, a Universidade de Harvard fez um estudo, não está no meu livro porque foi muito recente. Harvard fez um estudo em que descobriram isso é uma citação direta, durante a pandemia, 65% dos pais disseram que sentiram que ficaram mais próximos de seus filhos, trabalhando de casa. E eles não querem perder isso, ou seja, querem continuar com alguma forma de arranjo híbrido, ou horários flexíveis, ou alguma forma de ajustar o local de trabalho para que possam passar mais tempo com seus filhos. No meu livro, é muito engraçado. Eu realmente saí e encontrei histórias para inspirar as pessoas. O que elas podem fazer? E aqui está um deles. Eu tenho uma estudante de pós-graduação e durante a pandemia o marido dela trabalhou de casa. E como ele estava em casa, decidiu que seria ele a fazer o almoço para a família todos os dias. E como ele estava em casa, pôde se envolver muito mais com o ensino doméstico da família. Ele assumiu muito mais a educação das crianças do que antes. E como estava em casa, conseguia levá-las para o treino de futebol. Você sabe, adquirir prática. Ele assumiu tantas responsabilidades familiares que sua esposa pôde começar um negócio de meio período. E toda a família se beneficiou com a renda extra. Então, claro, eu o entrevistei e ele disse que nossa família está muito mais equilibrada agora. E todos nós temos um sentimento de, sabe, uma conexão familiar muito mais forte. Ele disse que nunca mais vai voltar a trabalhar 40 horas em um cubículo. E então a grande surpresa foi essa. Ele disse que o tempo que eu costumava gastar indo ao trabalho todas as manhãs, agora passo orando com minha esposa.
Gosto de contar histórias assim para ajudar as pessoas, sabe? Só imagine o que eles poderiam fazer, sabe? Nesse momento, todos precisam traçar seu próprio caminho, se quiserem, sabe? Trabalho mais flexível. Então, muitos de nós, simplesmente dando exemplos, isso realmente funciona. Eu tenho muitos exemplos de amigos e outras pessoas que foram entrevistadas para que todos percebam que isso realmente é possível. E não é só a galera dos laptops, sabe? Tem gente que diz, isso é só para, você sabe. Pessoas que podem trabalhar de casa em um laptop. Então, eu tenho um amigo que é dono de uma oficina mecânica e, claro, ele não pode trazer carros para casa, mas ele pode trazer o seu. Ele pode trazer o seu trabalho de livro em casa, você sabe, contabilidade. Ele pode trazer a contabilidade para casa. Ele senta na mesa da cozinha com os filhos dele em volta enquanto fazem o dever de casa. Ele está fazendo a contabilidade, então está lá para discutir com eles, falar sobre o que estão aprendendo, explicar, responder as perguntas, e até mesmo um trabalhador braçal. Sabe, dá para encontrar flexibilidade. Acho que quase todo trabalho tem aspectos que podem ser feitos em casa. Casa, se estivermos buscando isso, sabe, se priorizarmos esse tipo de vida familiar. Professora, em grande parte do livro, a senhora também aborda o abuso doméstico e como muitas comunidades de fé fortalecem um padrão de masculinidade totalmente antibíblico. Ficar em silêncio diante do pecado é estar do lado do mal. Eu achei essa parte do livro muito importante. A Bíblia ensina em Mateus 18 que as pessoas com autoridade devem ser responsabilizadas. Homens que se envolveram num padrão repetido de pecado grave, como a violência, o vício, o adultério, o abandono, precisam de correção. A senhora apresenta soluções práticas para as famílias e igrejas sobre como recuperar o roteiro da masculinidade que eleva e capacita não apenas os homens, mas também as mulheres e as comunidades. E aqui eu tenho várias perguntas que a senhora pode responder numa resposta só. Qual é a resposta apropriada ao comportamento tóxico de alguns homens? Em relação ao abuso nos lares cristãos, como as igrejas podem responder de forma mais eficaz? Como devem os líderes cristãos responsabilizar o cônjuge ofensor? Como podem ajudar os homens a recuperar a sua verdadeira vocação como maridos e pais responsáveis? E, por fim, como podem aconselhar eficazmente a vítima, tanto para o bem dela, como para ajudar o seu cônjuge? Sim, bem você mencionou no início que eu cresci em uma casa abusiva. Meu pai era severamente abusivo fisicamente, sabe? Ele não dizia faça isso ou eu vou te dar umas palmadas. Ele dizia faça isso ou eu vou te espancar. E ele iria, sabe, socar. O favorito dele era o soco com os nós dos dedos, né? Isso causava uma dor mais aguda. Então dá para entender por quê. E você mencionou isso antes também. Quando me tornei um jovem adulto, eu me joguei no feminismo radical. Sempre tive algum livro feminista na minha mesa de cabeceira. Sim, eu li todos eles. Que sim, foi depois de me tornar cristão que eu tive que começar a repensar toda essa questão. Então, este livro sobre masculinidade veio muito da minha própria experiência. Na introdução, eu digo que, de certa forma, venho escrevendo este livro minha vida toda. Sabe, porque eu tive que repensar muito. O que é uma visão bíblica saudável de masculinidade? E no que diz respeito à igreja, e este é um bom momento, porque até agora, a maioria dos livros sobre abuso no lar cristão colocam a mulher como responsável. Você sabe, eles dizem, bem, se você fosse mais submissa, se você amasse mais, se você cozinhasse as comidas favoritas dele, sabe, se você o agradasse mais, ele não seria assim. Infelizmente, essa não é a natureza humana. Se alguém quer algo o suficiente para machucar outra pessoa para conseguir isso, isso significa que eles são valentões e nós já sabemos disso. Que você não pode mudar um valentão cedendo a ele, tentando agradá-lo. Sabemos disso. O valentão do parquinho. Você sabe, sabemos disso com nações beligerantes. Você sabe, quanto mais você tenta agradá-las, mais elas dizem, bem, obviamente eles não se importam. Eu posso atacar. Eles normalmente o fazem. Acho que a razão pela qual a maioria dos livros foi escrita dessa maneira é porque pastores e conselheiros frequentemente não tinham acesso ao marido. Quem busca ajuda... É bem sabido que as mulheres têm mais probabilidade de ler livros sobre casamento, ler artigos, encontrar terapeutas, ir a aconselhamento pastoral. Então, se você só tem acesso à mulher,
Você sabe, você vai escrever livros dizendo, bem, faça isso, faça aquilo. Felizmente, a maioria, muitos dos mais novos, livros por conselheiros cristãos, psicólogos, pastores, estão começando a ser muito mais realistas. Se a mulher é o sexo frágil, você realmente acha que ela pode mudar um homem que está sendo abusivo? É simplesmente irrealista. Agora eles estão começando a escrever. Se você quer encontrar bons livros, leia minhas notas de rodapé. Eu encontrei todos os melhores livros sobre o assunto e fiz questão de listá-los nas minhas notas finais como um recurso. Você sabe, para as pessoas que estão nessa posição. Mas, felizmente, os livros estão começando a dizer coisas como: a maneira como tratamos o abuso é a maneira como tratamos qualquer outro pecado. Nós seguimos Jesus. Ele nos disse, Mateus 18, certo? Que é: confronte a pessoa pelo pecado dela, se ela não ouvir, traga mais testemunhas. Se nem assim ouvir, leve à igreja. Se eles não ouvirem a igreja, pode ser hora de alguma forma de disciplina na igreja. Então Jesus nos disse o que fazer sobre o pecado. E por algum motivo, a igreja simplesmente não aplicou isso muito bem, você sabe, ao abuso dentro de casa. Então, tudo isso para dizer, eu digo para seguir Jesus, a prescrição de Jesus, ele nos deu isso. E, de novo, eu coloquei muitos recursos no livro. Então, espero que se alguém lá fora estiver lidando com esse problema. Existem recursos agora que não existiam quando eu era jovem, quando eu estava enfrentando tudo isso, você sabe, na minha própria casa. Temos recursos muito melhores agora. Professora, eu quero já agradecer por esse momento, estamos nos dirigindo ao final, por essa conversa tão rica. Quero pessoalmente agradecer-lhe pelos inúmeros conselhos que me deu e me dá em cada leitura que eu faço sua, que reforçam o meu compromisso com Deus e firmam as minhas raízes na rocha que é Cristo. Obrigada por ser luz no entendimento de milhares, por levar a verdade de forma sensata, honesta e gentil. Seu livro é muito bom. Eu recomendo fortemente a todos os ouvintes aqui do Classical Conversations. Obrigada, professora Nancy Pearce, por mais esse livro, que eu tenho certeza que se tornará um clássico, né? E todos vão ser enriquecidos com essa leitura. E diante de todo esse arsenal que a senhora nos entrega, né, de pesquisa, o que ainda a senhora pensa, ou o que tem queimado, o que tem ardido no seu coração, o que a senhora pensa ainda em escrever para nós, seus leitores? Mas antes de tudo, quero agradecer a vocês dois por me trazerem, porque vocês têm principalmente um público de educação domiciliar, certo? E nós educamos nossos 2 filhos em casa e quando estou na educação domiciliar. Eu só sinto que essas são minhas pessoas. Eu me sinto mais à vontade com famílias que fazem homeschooling do que com qualquer outra. Então, quanto ao próximo livro, sabe? Ainda estou tentando definir, mas acho que a ameaça à liberdade religiosa nos dias de hoje é o globalismo, sabe? A ideia de organizações globais como Organização Mundial da Saúde e o Fórum Econômico Mundial. Você sabe, eles estão realmente tentando estabelecer poder sobre todos os países, certo? E que suas políticas se tornem obrigatórias em todo o mundo. E suas políticas, sabe, sem levar em conta nações e indivíduos. Bem, grupos individuais, como os cristãos, podem ter opiniões diferentes das deles. E eu acho que... E corporações globais, corporações transnacionais, não ligam para fronteiras. Eles não querem fronteiras. Isso atrapalha, sabe? Comércio global. Então, acho que vou focar nisso no meu próximo livro. Francis Schaeffer, você mencionou ele no começo. Francis Schaeffer costumava dizer, ele fez esse argumento há muito tempo, décadas atrás, ele era prussiano. Ele costumava dizer que o maior ameaça à liberdade religiosa na direita, você sabe, isso vai, nos próximos anos, será um governo global, um governo mundial. E eu acho que ele está certo, e nós deveríamos seguir em frente tentando capacitar os cristãos sobre como devemos responder quando isso acontece. Ok. Como as pessoas podem se conectar com a senhora e adquirir este livro, né? A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, como o cristianismo reconcilia os sexos? Meu editor foi gentil o suficiente para redesenhar
meu site, então está colorido e divertido. E você pode visitar nancypercy.com. Não esqueça do segundo E, P-E-A-R-C-E-I, nancypercy.com, e lá você pode ver meus outros livros. Acho que você mencionou alguns no começo, porque vários foram traduzidos para o português. Alguns... E assim você pode navegar pelos livros, pode deixar um comentário. Adoro quando as pessoas deixam comentários. Então, acessem nancypercy.com e dizer oi. Ok. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui conosco. E obrigado pelo convite, gostei muito. Chegamos ao final, queridas famílias. Jesus veio para trazer a paz, reconciliar o homem com Deus e uns com os outros. Em Cristo, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Em Cristo encontramos o verdadeiro significado da masculinidade e da feminilidade, e de que não precisamos estar em guerras. Nós, mulheres, somos corregentes dos homens na ordem de dominar o mundo. Não nos juntamos ao movimento e nem divulgamos as mantras da masculinidade tóxica, o roteiro secular que batalha contra o homem, que é feito à imagem de Deus. A professora Nancy Pearcey vira o jogo contra aqueles que acusam a igreja de formarem a masculinidade tóxica, revelando-nos através de pesquisas abrangentes e estatísticas surpreendentes, que são os homens genuinamente cristãos, os que tratam as mulheres com respeito e dignidade. No seu livro, ela nos dá um verdadeiro curso sobre questões de gênero. O trabalho inclui história, avaliação cultural, visão bíblica, filosofia e apologética clássica. Não é nem de longe um discurso teológico partidário, mas nos mostra como, ao longo da história, características masculinas autênticas foram tão necessárias para o florescimento da civilização ocidental. Em uma das suas análises, a professora Nancy registrou a pesquisa de um estudo intitulado O Paradoxo do Gênero Pentecostal, no qual mostra que as formas evangélicas de cristianismo beneficiam as mulheres ao restringir moralmente a autonomia tradicional do homem e o exercício egoísta ou irresponsável do poder masculino. Outro estudo que ela publicou no livro do New York Times concluiu que as mais felizes de todas as esposas na América são as religiosas conservadoras. 70% das esposas que mantêm valores conservadores e frequentam a igreja regularmente com seus maridos têm casamentos de alta qualidade. Caros ouvintes, vocês precisam ler este livro e descobrir por si mesmos o que eu estou falando aqui. Não é? Que bom foi estar com você nessa conversa tão rica e histórica para mim. É que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça de passar em nossas redes sociais e no site que é classicalconversations.com.br. Compartilhe este episódio com seus amigos, parentes, familiares. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.